Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o nosso quadro Descomplicando o Texto, em que eu trago aqui um texto pequeno e tento explicá-lo à luz de toda a Bíblia Sagrada. Vamos nessa? O texto de hoje está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Vamos nessa? Veja o que diz o texto. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse versículo está inserido ali naquele contexto em que João Batista vai batizar Jesus. Tá? E aí, quando Jesus é batizado, vem o Espírito Santo na forma de uma pomba, e aí há essa voz. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ideia do comprazo aqui é em quem eu me agrado muito. E aí, eu já disse aqui que as formas de você interpretar a Bíblia, nós temos dois pilares principais, que é a Bíblia a si mesma se interpretando e também que Cristo é a centralidade de toda a Escritura. Então nós vamos fazer uso desses pilares para que nós possamos interpretar o texto. E lembra que é sempre interessante conversar com o texto, fazer perguntas para o texto, para que o texto possa te responder aquilo que você está buscando, aquilo que você está querendo saber, tá certo? Então veja, vamos fazer a primeira pergunta para o texto, e a pergunta principal, tá? Por que Jesus Cristo é o Filho amado em quem Deus tem muito prazer, ou de quem Deus muito se agrada? Tá? Então nós vamos pegar vários textos bíblicos para poder responder a essa pergunta. Essa vai ser a pergunta que nós vamos responder. Por que Cristo é o Filho amado de Deus e que ele se agrada muito dele? E aqui eu não vou entrar nos meandros do Bar Mitzvah, que é a fase quando o judeu entra na vida adulta. Eu não vou entrar nesse detalhe. Tá? Eu vou apenas usar os textos bíblicos para nós entendermos por que Deus ama tanto o seu Filho e dele muito Deus se agrada. Tá? E aí eu queria começar lendo alguns textos para a gente poder entender. Tá? Esse texto aqui, ó, de Mateus 3,17, ele está trazendo a mesma ideia ali de Isaías 42,1, que diz o seguinte, olha só: E eis aqui o meu servo, a quem sustene, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pois sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aqui está falando de Cristo, né? Mais uma vez, a Bíblia fala sobre Cristo, a centralidade das Escrituras é Cristo. Tá? E aí o primeiro texto que eu quero trazer aqui para nós, começarmos a responder essa pergunta, o porquê de Deus se agradar, amar Cristo e se agradar dele. Veja o que diz lá em João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço o jugo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então é Jesus Cristo aqui falando que ele faz a vontade daquele que o enviou. E quem foi que o enviou? Lá em João 3,16 vai responder, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você deseja entender a explicação desse versículo de João 3,16, tem aqui, já falamos dele, você pode buscar aí no nosso canal, a explicação de João 3,16. Então, Jesus Cristo afirma aqui que ele procura fazer, ou ele faz a vontade daquele que o enviou, que é o próprio Deus. Vamos a um outro texto aqui, que continua lá em João, só que agora no capítulo 6, no versículo 40. Veja o que vai dizer. O próprio Jesus falando: Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez, Jesus fala lá em João 5,30, agora ele vai repetir aqui em João 6,40, de que ele faz a vontade daquele que o enviou. Tá? Mas o texto, para que nós possamos aqui entender e chegar a essa resposta, o porquê de Deus, de Cristo, seu Filho amado, de quem Deus se agrada muito. Vamos ler aqui agora. Está lá no Salmo 1. Veja o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Vamos começar a pensar um pouco aqui. Se nós formos lá para Êxodo 20, quando Deus entrega, entrega ali as tábuas da lei a Moisés, o que Deus está dizendo? Olha, vocês são o meu povo, façam isso. Né? Então Deus está dizendo para eles, olha, vocês já são o meu povo, agora eu quero que vocês façam isso. Cumpram a minha vontade, que é andar segundo a minha vontade preceptiva, né? Segundo a minha lei. Ou seja, Deus se agrada do povo dele que anda segundo a lei dele. Se não anda segundo a lei dele, Deus não se agrada e tem que fazer justiça por conta disso. Então, o que está acontecendo aqui? Nós já podemos começar a desenhar o porquê de Deus, de Cristo ser o Filho amado de Deus e de quem Deus se agrada muito. Aqui está falando daquele que medita na lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor. Está falando do homem perfeito, o homem que cumpre na plenitude a lei de Deus. Então, quando Jesus fala, eu não vim cumprir a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou, o que Jesus está falando? Olha, Deus me enviou para um propósito. E ele, na condição de homem, ele cumpriu toda a lei de Deus. Então, aqueles que cumprem a lei de Deus, Deus se agrada. Qual foi o único homem que cumpriu a lei de Deus? O próprio Cristo. Unicamente o Deus encarnado. Tá? E o Deus encarnado, ao cumprir a lei moral de Cristo, Deus se agrada dele. Por quê? Porque ele satisfaz as exigências de Deus na condição de homem encarnado, né? O Deus encarnado, tá? E aí, ele ao cumprir a lei moral de Deus, ele é alguém que Deus se agrada. E veja o que vai acontecer quando Deus se agrada de alguém, né? E aí eu vou pegar o último texto bíblico para a gente poder então encerrar esse quadro de hoje. E aí a gente vai para a resposta. Lá no Salmo 24, diz assim, o verso 3, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí vai dizer, o texto vai responder, né? Ele faz duas perguntas e agora ele responde. O que é limpo de mãos e puro de coração? Limpo de mãos e puro de coração, ou seja, aquele que não tem pecado, aquele que nunca pecou. E segue dizendo, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da salvação. Ou seja, quem é aquele que merece a salvação, aquele que merece a bênção de Deus? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Esse recebe a bênção de Deus, esse recebe a salvação. Somente esse recebe, não há outro para receber. Tá? E qual foi o único homem que cumpriu a lei de Deus? Na condição de homem, o Deus encarnado, o próprio Cristo. E ao fazê-lo, ele sim, por seus próprios méritos, é digno de receber o que Deus prometeu, que é a salvação. Então veja o que o restante do Salmo vai dizer, o que o salmista vai dizer, já no verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Senhor dos Exércitos? O próprio Cristo. Que os portais eternos se abram, porque ele fez por onde merecer aquilo que Deus prometeu. Aquele que vai ver o Senhor, aquele que vai permanecer no lugar santo, aquele que subirá ao monte do Senhor, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E Cristo, como homem, o Deus encarnado, ao satisfazer a justiça de Deus, ao satisfazer as leis de Deus, ao cumprir a lei de Deus, então os portais eternos se abrem para que ele, na condição de homem, entre por seu próprio mérito. Então, voltando para o texto de João, que diz assim, lá no Mateus, capítulo 3, versículo 17, e eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então agora a gente pode responder por que Deus, por meio do Espírito Santo, né, a segunda pessoa, a terceira pessoa da Trindade, desce sobre Jesus e a voz de Deus dizendo, esse é o meu filho amado. Por quê? Porque Cristo cumpriu toda a lei de Deus. E aquele que cumpre a lei de Deus, ele é o filho amado de Deus. Por quê? Porque Deus tem nele prazer. Deus se agrada dele. E por que Deus se agrada dele? Porque ele é cumpridor da sua lei. Ele anda segundo a vontade preceptiva de Deus. Então, nós olhando para esse texto aqui, nós pegamos outros textos para poder responder a pergunta original, que era por que Deus ama o Filho e tem prazer nele, e nós juntamos os textos para poder responder a essa pergunta. Tá? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, o quadro Descomplicando o Texto. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se você tem interesse que nós venhamos a discorrer em algum texto, a explicar algum texto
aqui no canal, você pode deixar nos comentários. E aí eu peço para você que curta, comenta, compartilhe esse vídeo para que ele possa aí se tornar relevante e o YouTube sugerir a outras pessoas, que alcance mais pessoas, tá bem? E se você desejar ajudar no crescimento desse canal, você pode se tornar membro por apenas R$ 4,99 por mês. Você ajuda esse canal a crescer e ainda tem direitos a conteúdo exclusivo para membros, tá bem? Então, se você gostou mais uma vez, curte, comenta, compartilha, ajuda esse vídeo a se tornar relevante, tá? Quando você comenta, esse vídeo se torna relevante, quando você compartilha também, quando você curte também, tá certo? Então fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.